Cari giovani, buon pomeriggio. Queridos jovens, boa tarde. Obrigado por estarem ali, por todo o trabalho que fizeram, pelo empenho destes meses, apesar das mudanças de programa. Vocês não desanimaram, pelo contrário, notei o nível de reflexão, a qualidade, a seriedade e a responsabilidade com que trabalharam. Não se descuidaram de nada que lhes causa alegria, preocupação, indignação e que os impulsiona a mudar. A ideia original era encontrarmos-nos em Assis, para nos inspirarmos nos passos de São Francisco, do crucifixo de São Damião e de outras faces, como a do leproso. O Senhor foi a seu encontro, chamou e confiou-lhe uma missão. Despojou-o dos ídolos que o isolavam, das perplexidades que o paralisavam e fechavam na fraqueza usual de sempre foi feito assim. Isso é uma fraqueza? Ou a doce e insatisfeita tristeza de quem vive só para si. E lhe deu a capacidade de cantar um canto de louvor, expressão de alegria, liberdade e entrega. Portanto, este encontro virtual em Assis, para mim não é um ponto de chegada, mas o impulso inicial de um processo que somos convidados a viver como vocação, como cultura e como pacto. A vocação de Assis. Francisco, vai, repara a minha casa que, como pode ver, está em ruínas. Estas foram as palavras que moveram o jovem Francisco e que se tornam um apelo especial para cada um de nós. Quando vocês se sentem chamados, envolvidos e protagonistas da construção da normalidade e sabem dizer sim, e isso lhes dá esperança. Sei que aceitaram imediatamente esta convocação, porque conseguem ver, analisar e vivenciar que não podemos continuar dessa forma. O nível de adesão, inscrição e participação a este pacto foi além das capacidades e demonstrou isso. Vocês manifestaram sensibilidade e preocupações especiais em identificar as questões cruciais que nos desafiam. Vocês fizeram isso de uma perspectiva particular, a economia, que é a área de pesquisa, de estudo e de trabalho de vocês. Vocês sabem que é urgentemente necessária uma narrativa econômica diferente. É urgente reconhecer com responsabilidade o fato de que o atual sistema mundial é insustentável a partir de vários pontos de vista e afeta a nossa irmã Terra, tão severamente maltratada e despojada, inclusive os mais pobres e excluídos. Caminham juntos. Despojamos a terra e há muitos pobres excluídos. Eles são os primeiros a serem prejudicados e também os primeiros a serem esquecidos. Mas atenção para não se convencerem de que isso é apenas um lugar comum recorrente. Vocês são muito mais do que um ruído superficial e transitório, que pode adormecer e se narcotizar com o tempo. Se não quisermos que isso aconteça, vocês são chamados a incidir concretamente em suas cidades e universidades, no trabalho e no sindicato, nas empresas e nos movimentos, nas repartições públicas e privadas, com inteligência, empenho e convicção, para chegar aonde são concebidas as novas histórias e paradigmas.
mi ha spinto a invitarvi a Tudo isso me levou a convidá-los a realizar este la pacto. gravità A gravidade da situação atual, que a pandemia da Covid trouxe ainda mais à tona, exige uma consciência responsável de todos os atores sociais, de todos nós, entre os quais vocês têm um papel primordial. As consequências de nossas ações e decisões vão atingir vocês pessoalmente. Portanto, não podem ficar fora dos lugares onde é gerado. Não digo o futuro, mas o presente de vocês. Vocês não podem ficar fora do lugar onde são gerados o presente e o futuro. Ou são envolvidos, ou a história esquecerá de vocês. Uma nova cultura. Precisamos de uma mudança. Queremos uma mudança. Busquemos uma mudança. O problema surge quando percebemos que, devido a muitas das dificuldades que nos cercam, não temos respostas adequadas e inclusivas. Pelo contrário, sofremos uma fragmentação nas análises e diagnósticos que acaba bloqueando qualquer solução possível. No fundo, nos falta a cultura necessária para permitir e estimular a abertura de diferentes visões, marcadas por um tipo de pensamento, de política, de programas educacionais, e também de espiritualidade que não se feche em uma lógica globalizante. Se é urgente encontrar respostas, é fundamental desenvolver e apoiar grupos dirigentes capazes de elaborar a cultura, iniciar processos, não esqueçam essa palavra, iniciar processos, traçar caminhos, ampliar horizontes, criar pertencimento. Todo esforço para administrar, cuidar e melhorar a nossa casa comum, para ser significativo, requer a alteração dos estilos de vida, dos modelos de produção e de consumo, das estruturas consolidadas de poder que hoje regem as sociedades. Se não fizeram isso, não farão nada. Precisamos de grupos de liderança comunitária e institucional que possam assumir problemas sem serem prisioneiros deles e de suas próprias insatisfações, e assim desafiar a submissão, muitas vezes inconsciente, a certas lógicas ideológicas que acabam justificando e paralisando toda ação diante das injustiças. Recordamos, por exemplo, como bem observou Bento XVI, que a fome não depende tanto de uma escassez material, como, sobretudo, da escassez de recursos sociais, o mais importante dos quais é de natureza institucional. Se vocês forem capazes de resolver isso, terão um caminho aberto para o futuro. Repito o pensamento do Papa Bento XVI. A fome não depende tanto da escassez material, mas da escassez dos recursos sociais, dos quais o mais importante é institucional. A crise social e econômica que muitos sofrem na própria carne e que está hipotecando o presente e o futuro com o abandono e a exclusão de tantas crianças e adolescentes, além de suas famílias inteiras, não nos permite privilegiar interesses setoriais em detrimento do bem comum. Devemos voltar um pouco à mística do bem comum. Nesse sentido, gostaria de apontar um exercício que vocês vivenciaram como metodologia para uma revolução saudável e revolucionária dos conflitos. Durante esses meses, vocês compartilharam várias reflexões e importantes panoramas teóricos. Conseguiram se reunir em 12 temáticas. As aldeias, como vocês as chamaram.
12 temáticas para debaterem, discutirem e identificarem caminhos viáveis. Vocês experimentaram a tão necessária cultura do encontro, que é o oposto da cultura do descarte que está na moda. E essa cultura do encontro permite que muitas vozes estejam ao redor da mesma mesa para dialogar, pensar, discutir e criar, a partir de uma perspectiva multifacetada sobre as várias dimensões de um problema global que afeta os nossos povos e as nossas democracias. Como é difícil avançar para soluções reais quando o interlocutor que não pensa como nós é desacreditado, caluniado e descontextualizado. Esse descrédito, calúnia ou descontextualização do interlocutor que não pensa como nós é uma forma de se defender. De forma covarde das decisões que eu devo tomar para resolver tantos problemas. Nunca nos esqueçamos de que o todo é mais do que as partes, sendo também mais do que a simples soma delas, e que a mera soma dos interesses individuais não é capaz de gerar um mundo melhor para toda a humanidade. Esse exercício de se encontrar para além de todas as diferenças legítimas é o passo fundamental para qualquer transformação que ajude a dar vida a uma nova mentalidade cultural e, portanto, econômica, política e social. Com efeito, não é possível se empenhar em coisas grandes apenas com doutrinas, com uma perspectiva teórica ou individual, sem uma mística que nos anima, sem uma moção interior que impele, motiva, encoraja e dê sentido à ação pessoal e comunitária. Assim, o futuro será um tempo especial em que nos sentiremos chamados a reconhecer a urgência e a beleza do desafio que nos apresenta. Um tempo que nos lembra que não estamos condenados a modelos econômicos que focalizem os seus interesses imediatos nos lucros, como unidade de medida, e na busca de políticas públicas semelhantes que ignoram seus próprios custos humanos, sociais e ambientais. Como se pudéssemos contar com uma disponibilidade absoluta, ilimitada e neutra dos recursos. Não somos obrigados a continuar a admitir e tolerar em silêncio nos nossos comportamentos que alguns se consideram mais dignos do que outros, como se tivessem nascido com mais direitos ou privilégios para o gozo garantido de certos bens ou serviços essenciais. Também não é suficiente focar na busca de paliativos no terceiro setor ou em modelos filantrópicos. Embora o trabalho que fazem seja fundamental, nem sempre são capazes de dar respostas estruturais aos atuais desequilíbrios que afligem os mais excluídos e, involuntariamente, perpetuam as injustiças que pretendem combater. Na verdade, não se trata única ou exclusivamente de atender às necessidades mais essenciais de nossos irmãos. É necessário aceitar estruturalmente que os pobres têm dignidade suficiente para estarem nos nossos encontros, participarem das nossas discussões e levarem um pão para suas casas. E isso é muito mais do que assistencialismo. Estamos falando de uma conversão e transformação das nossas prioridades e do lugar do outro em nossas políticas e na ordem social. Em pleno século XXI, já não se trata simplesmente do fenômeno da exploração e opressão, mas de uma realidade nova.
Com a exclusão, fere-se na própria raiz a pertença à sociedade onde se vive, pois que vive nas favelas, na periferia ou sem poder, já não está nela, mas fora. Estejam atentos a isso. Com a exclusão, a própria raiz do pertencimento à sociedade em que vocês vivem é atingida, pois nela vocês não estão na favela, na periferia ou sem poder, mas sim fora. É a cultura do descarte, que não só descarta, mas também obriga a viver no próprio lixo, que se tornam invisíveis além do mundo e desse muro da indiferença e do conforto. Lembro-me da primeira vez que vi um bairro fechado. Não sabia que existiam. Foi em 1970. Tive que visitar alguns noviços da companhia e cheguei a um país. E depois, passando pela cidade, me disseram: não se pode ir ali, porque aquele é um bairro fechado. Dentro havia muros e dentro tinham casas, ruas, mas tudo fechado. Isto é, um bairro que vivia na indiferença. Impressionou-me muito ver isso. Mas então isso cresceu e estava por toda parte. Mas eu pergunto, o seu coração é como um bairro fechado? O Pacto de Assis. Não podemos continuar adiando alguns problemas. Essa imensa e urgente tarefa requer um compromisso generoso na esfera cultural, na formação acadêmica e na pesquisa científica, sem se perder em modas intelectuais ou posturas ideológicas, que são ilhas que nos isolam da vida concreta e do sofrimento das pessoas. Chegou a hora, queridos jovens economistas, empresários, trabalhadores e administradores de empresas, de usarmos o risco de encorajar e estimular modelos de desenvolvimento, de progresso e de sustentabilidade, em que as pessoas, especialmente os excluídos, e entre eles também a Irmã Terra, deixam de ser, na melhor das hipóteses, uma presença puramente nominal, técnica ou funcional, para se tornarem protagonistas de suas vidas e de todo o tecido social. Isso não pode ser algo nominal. Os pobres, os excluídos. Não pode ser técnica, funcional. É hora de que eles se tornem protagonistas de suas vidas e de todo o tecido social. Não pensemos por eles, pensemos com eles. Lembre-se do legado do iluminismo, das elites iluminadas. Tudo para o povo, nada com o povo. E isso não está certo. Não pensemos por eles, pensemos com eles. E com eles aprendemos a desenvolver modelos econômicos que beneficiem a todos, porque o enfoque estrutural e decisório será determinado pelo desenvolvimento humano integral, tão bem elaborado pela doutrina social da Igreja. A política e a economia não devem se submeter aos ditames e ao paradigma da eficiência
da tecnocracia. Hoje, pensando no bem comum, necessitamos inevitavelmente que a política e a economia, no diálogo, se coloquem decididamente a serviço da vida, especialmente da vida humana. Sem essa centralidade, essa orientação, permaneceremos prisioneiros de uma circularidade alienante que apenas perpetuará dinâmicas de degradação, exclusão, violência e polarização. Qualquer programa feito para aumentar a produção não tem, afinal, razão de ser senão colocado a serviço da pessoa. Deve reduzir desigualdades, combater discriminações, libertar o homem da servidão. Não basta aumentar a riqueza comum para que ela seja repartida equitativamente. Não basta. Não basta promover a técnica para que a terra humana seja mais habitada, mais humana. Também não é suficiente. A perspectiva do desenvolvimento humano integral é uma boa notícia, a ser profetizada e concretizada. E não são sonhos. Este é o caminho. Uma boa nova a ser profetizada e concretizada, porque nos propõe que não nos encontremos como humanidade, a partir de nós mesmos. O sonho de Deus, de que aprendamos a cuidar do irmão e do irmão mais vulnerável. A grandeza da humanidade determina-se essencialmente na relação com o sofrimento e com quem sofre. A grandeza da humanidade. Isso vale como princípio para toda a sociedade. E isso pode estimular decisões e modelos econômicos. Como é bom deixar ressoar as palavras de São Paulo VI, quando, no desejo de que a mensagem evangélica permeie e oriente todas as realidades humanas, ele escreveu: o desenvolvimento não se reduz a um simples crescimento econômico. Para ser autêntico, deve ser integral. Quer dizer, promover todos os homens e o homem todo. Todos os homens e o homem todo. Não aceitamos que o econômico se separe do humano, nem o desenvolvimento das civilizações em que ele se incluiu. O que conta para nós é o homem, cada grupo de homens, até se chegar à humanidade inteira. Nesse sentido, muitos de vocês terão a possibilidade de agir e influenciar decisões macroeconômicas, onde está em jogo o destino de muitas nações. Esses cenários precisam também de pessoas preparadas, prudentes como serpentes e simples como pombas, capazes de velar pelo desenvolvimento sustentável dos países, evitando uma sujeição sufocante desses países a sistemas de crédito que, longe de promover o progresso, submetem as populações a mecanismos de maior pobreza, exclusão e dependência. Os sistemas de crédito, por si só, são um caminho para a pobreza e o vício. Esse legítimo protesto exige suscitar e acompanhar um modelo de solidariedade internacional que reconheça e respeite a interdependência entre as nações e favoreça mecanismos de controle capazes de evitar qualquer tipo de submissão, bem como supervisionar a promoção dos países mais desfavorecidos e em desenvolvimento. Cada povo é chamado a tornar-se artífice do seu próprio destino e do mundo inteiro. Queridos jovens, hoje temos à nossa frente a grande ocasião de expressar o nosso ser irmãos, de ser outros bons samaritanos que tomam para si a dor dos fracassados, em vez de fomentar ódios e ressentimentos.
Um futuro imprevisível já está em gestação. Cada um de vocês, a partir do lugar de trabalho, decide, pode fazer muito. Não escolham atalhos que os seduzam e impeçam de se misturar para serem fermento onde vivem. Nada de atalhos. Fermento. Sujar as mãos. Passada a crise sanitária que estamos atravessando, a pior reação seria cair ainda mais num consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. Não se esqueçam, de uma crise nunca se sai igual. Saímos melhor ou pior. Cultivemos o que é bom. Aproveitemos a oportunidade e nos coloquemos todos a serviço do bem comum. Queira Deus que no final não haja mais os outros, mas que aprendamos a amadurecer um estilo de vida em que saibamos dizer nós. Mas o nós grande, não pequeno nós, e depois os outros. Não está certo. A história nos ensina que não existem sistemas ou crises capazes de anular completamente a capacidade, engenhosidade e criatividade que Deus nunca cessa de despertar nos corações. Com dedicação e fidelidade aos povos de vocês, ao presente e ao futuro de vocês, vocês podem se unir a outros para tecer uma nova forma de construir a história. Não tenham medo de se envolver e tocar a alma das cidades com o olhar de Jesus. Não temam habitar com coragem os conflitos e as encruzilhadas da história para ungí-los com o aroma das bem-aventuranças. Não temam, porque ninguém se salva sozinho. Ninguém se salva sozinho. A vocês, jovens, vindos de 115 países, dirijo o convite a reconhecer que precisamos uns dos outros para dar vida a esta cultura econômica, capaz de fazer germinar sonhos, suscitar profecias e visões, fazer florescer a esperança, estimular confiança, fechar feridas, estabelecer relações, ressuscitar uma aurora de esperança, aprender um do outro e criar um imaginário positivo que ilumine as mentes, aqueça os corações, restitua força às mãos e inspire os jovens, a todos os jovens, sem excluir ninguém, a visão de um futuro reflexo da alegria do Evangelho. Obrigado.